bem, estamos começando agora o segundo bloco desse papo maravilhoso que estamos tendo com o Edgar Escorteganha, que vai falar agora sobre presunto. Ele que também é enólogo da vinícola Luiz Argenta, especialista em vinhos, mas também em presuntos. Presunto é tudo a mesma coisa? Bela pergunta. Isso eu ouço falar muito. Na verdade, não. Vamos separar as coisas. Existem presunto cozido, que é o que nós encontramos no balcão do supermercado, geralmente, presunto cozido ou apresuntado, que são coisas também diferentes ali. E existe o presunto cru. O presunto cru, eu estou falando igual a jamón curado, que é o jamón espanhol, e prosciutto crudo italiano. Só troca é a tradução da palavra, né? Que é um produto curado e não cozido. Hoje, e a gente conversava anteriormente sobre isso, existe uma crítica, uma preocupação, de certa maneira até uma condenação por parte de uma comunidade médica de que o presunto poderia estar fazendo mal, sobretudo ao aparelho gastrointestinal, né? Isso, pelo que eu entendi da nossa conversa anterior, é uma verdade parcial, não é assim. A gente precisa distinguir os vários produtos para que a gente possa aí fazer a melhor escolha. Pode nos explicar para esse nosso grande público qual é essa diferença, qual é o que pode fazer mal e o que é absolutamente benéfico à saúde? Vamos lá, então é muito importante entender, primeiro, antes de mais nada, Leandro, que nós estamos falando de presunto cru, que é um produto que parte da coxa do suíno, do porco, inteira, e é salgado, curado, e passa por um período, no caso da Granero, no mínimo de 12 meses de cura. E vai até 40 meses alguns lotes que nós temos. E precisamos separar os outros tipos de presunto, que são os cozidos, salsicha e outras coisas, né? Deixar bem claro isso. No presunto cru, a gente tem a opção de usar aditivos ou não usar aditivos. Aditivos, quando eu falo, são aqueles que o pessoal se assusta quando a gente comenta, que é o nitrito e o nitrato, que é um conservante, que atua contra bactérias mortais, como pode ser Listeria, como pode ser Clostridium botulitum, e como pode ser Escherichia coli, dentre outras, né? Que essas são as mais complicadas mesmo. E ele serve para conservar a carne lá no período inicial de cura, quando nós temos uma carne crua, com muita umidade, que ela pode ser contaminada, e o sal está só na parte externa, ainda não chegou lá no osso para iniciar a cura. Esses produtos, eles têm uma ação bem específica. Um deles começa a liberar o conservante logo no início e poucas semanas depois entra o segundo, entre o nitrito e o nitrato, e vai conservando a carne até ela desidratar o suficiente para não ter mais atividade água ou atividade água abaixo de 0,92, que quer dizer que a carne não estraga mais, não é mais atacada por micro-organismos, porque não tem água suficiente no músculo para degradar. E esses produtos, com a cura longa, como é um presunto cru, chega lá no final e vai ter resíduos ou praticamente nada de resíduo desses conservantes. Eu falo isso com segurança por dois motivos. Uma, porque existem estudos científicos que comprovam isso, e outra porque eu produzo e eu faço análises constantes dentro da Granero desses produtos, do residual desses produtos. E a grande maioria dos produtos saem lá no final, que na análise não aparece mais o nitrito e o nitrato. Alguns deles um pequeno resíduo. Então é importante ressaltar, né, deixar bem dividido isso entre produtos menos curados e produtos mais curados. No caso do presunto cru, quando a gente vai comprar lá na prateleira, quando a gente vai comprar no supermercado, esse é um produto que nós não precisamos nos preocupar por causa do conservante. Claro, tem um teor de sódio mais alto, assim como tem um queijo, como tem azeitona, como tem vários outros produtos que a gente precisa cuidar, assim como tem o churrasco. Exatamente, Okay. exatamente. Só que o nitrito e o nitrato, e eu acho que isso vale a pena enfatizar,
está presente naquele produto que não passou por uma cura completa. Porque quando conclui a cura, nós não temos mais o residual de água suficiente para ter a bactéria e da mesma maneira o nitrito e o nitrato já sumiram do produto, ou praticamente é 0,92 de atividade de água, ou seja, quando chega nesse nível, tu praticamente já consumiu ali também todo o nitrito e nitrato, então tu já não tem mais essas substâncias presentes, ou enfim, quase já se anularam ali. Porque não tem mais umidade suficiente e ele já se transformou, né? Diferente dos embutidos frescos, dos embutidos recém-elaborados, dos embutidos que às vezes não respeita o tempo de cura, ou melhor, ele acelera essa cura, né? Acelera essa perda de água com outros aditivos e o nitrito e o nitrato eles ficam mais presentes. Então esses sim, realmente são produtos que nós vamos encontrar um teor mais alto desses conservadores. Mas vale lembrar aqui que isso está estipulado pelo Ministério da Saúde, enfim, pelos órgãos competentes, o mínimo, ou o máximo, melhor dizendo, que o corpo humano pode absorver. O que nós precisamos também levar em consideração é que nós não comemos só embutidos, nós comemos muitas outras coisas no nosso dia a dia que a gente nem faz ideia, com outros conservantes, e às vezes o acúmulo de um mais o outro pode ser prejudicial. Então é muito importante, pessoal, ler o contrarótulo, ler o que tem dentro do produto no momento que a gente vai comprar. Os produtos da Gran Nero as pessoas podem consumir tranquilamente, porque todos eles estão dentro da faixa segura de nitrito e nitrato. Com certeza, não só na faixa segura, como muitos deles sem nitrito e nitrato. O caso é de um produto que a gente acabou de lançar, que é o guanciale, que está na moda. Guanciale é a bochecha do porco curada e que é o ingrediente número 1 para se produzir o prato famosíssimo que é a carbonara, ou até a matriciana, que é outro prato italiano. E esse é um produto da Gran Nero de longa cura, né? E que não recebe nitrito nem nitrato lá no início da cura. É um produto sem adição de aditivos, só sal, somente sal, temperos e vinho branco. Para que eu tenha um presunto de qualidade, eu preciso ter a matéria-prima, que é a carne suína, também de qualidade. Nos fala um pouquinho sobre esse cuidado, esse esmero que existe na produção de realmente animais próprios para a transformação em presunto. Sim, isso é importante. Nós levamos 8 anos para desenvolver o nosso modelo, né, porque é muito parecido com o vinho. O vinho nós temos uma videira, que no caso do presunto é o suíno, e nós temos o terroir, o solo onde a videira se alimenta. E no caso, nós alimentamos o suíno com uma dieta. Então, ligado à raça do suíno, como as variedades de uva, mais alimentação, isso é fundamental. Nós levamos 3 anos para desenvolver um cruzamento de raça, onde nesse cruzamento tem o Moura, que é o porco descendente do ibérico, que os portugueses trouxeram para o Brasil e se cultiva ainda, se cria. Né? E o ibérico é um porco mais gordo. Um pouco mais gordo. É o porco chamado aqui no Brasil, no sul, porco banha, que era um porco com muita gordura para conservar os alimentos antigamente. Então, nesse cruzamento tem esse suíno, onde ele dá uma camada de gordura externa e um marmoreio entre a carne, entre os músculos. E depois foram mais anos de estudo para desenvolver a dieta, porque essa gordura precisava ser uma gordura boa, uma gordura onde a gente coloca na boca e ela se derrete facilmente, né? Para não ser uma gordura pastosa. E com isso, depois de vários estudos, nós encontramos em 4 sementes, linhaça, gergelim, canola e semente de girassol, uma dieta onde enriquece a carne com esse sabor. E depois a Gran Nero foi se solidificando e nós conseguimos criar esse modelo, mas tem muitos anos de estudo antes, assim como é produzir um vinho, para chegar na matéria-prima certa. E detalhe, Leandro, o pessoal que está nos ouvindo, uma coisa assim engraçada, nós falamos anteriormente sobre a temperatura de serviço do vinho, né? Do espumante, etc. O presunto cru também tem uma temperatura ideal para ser servido. Então nunca tirem da geladeira uma cartelinha de fatiado e coma logo. Ela precisa chegar na temperatura de 23 graus para fazer com que a gordura se derreta com a nossa boca
comendo. Então, assim vale para os queijos também, aqui já ampliando mais. Gelado, a gente perde o sabor. Nós precisamos consumir na temperatura ambiente. Sim, porque a gordura ela vai se modificando com a Isso, temperatura. vai se fundindo. Nós temos, tu falava da questão da pastagem, né? E aí existe um presunto que depende do consumo pelo animal de um determinado, uma amêndoa, que é a mesma aquela acho que é do Madagascar, né? Não lembro Isso, exatamente o personagem. filme. Isso. Explica para nós um pouco sobre isso, porque acaba sendo uma oleaginosa que impacta no sabor da carne. Claro que tudo isso que nós fizemos foi baseado no que já existe. Hoje, o que nós temos de mais famoso do mundo são 2 tipos de presunto. Prosciutto cru de Parma, que é uma raça, uma alimentação, e pata negra, que se chama aqui no Brasil, ou 100% ibérico de Bellota, ou de Bellota. Esse 100% ibérico de Bellota é o topo da cadeia. É um suíno ibérico, preto de nascença por coloração, por causa da genética, e um porco muito gordo. Muito gordo, eu me refiro não muito grande, gordo com bastante gordura. E esse modelo que foi criado na Espanha e Portugal, o suíno passa um período da vida dele, período final de novembro a abril, que é o inverno lá, solto nos campos de encina ou de azinheira ou das florestas de carvalho, inclusive, que produz uma semente que se chama bellota. A semente, para quem conhece, né, é a mesma castanha que o esquilinho do filme Era do Gelo fica procurando. Era do Gelo, falei Madagascar, é verdade. Era do Gelo. Fica buscando essa sementinha que ela é rica em ácido oleico-linoleico, como um azeite de oliva. E o porco lá precisa comer 4 quilos por dia dessa semente e engordar 1 quilo. E depois disso sai o presunto, sai a coxa, sai o presunto, que leva 36 meses para ficar pronto e é o famoso pata negra. Tem como ser barato um produto que depende de todo um processo, né? Que Exato. não só é complexo, mas também é longo, né? Mas uma coisa importante que eu preciso comentar aqui é que eu nunca quis, com a Graneiro, copiar pata negra, ou tipo serrano, ou tipo ibérico, ou tipo Parma, etc. O que nós buscamos fazer foi um presunto brasileiro, um presunto gaúcho, principalmente, com o nosso sabor. Porque nós desenvolvemos a nossa raça, nós desenvolvemos a nossa alimentação. Então hoje as pessoas me perguntam, Edgar, o presunto da Graneiro, ele é tipo que não? Ele não é tipo. Se nós queremos falar com sabor, ele tem a maciez e o dulçor do Parma e a intensidade e os aromas do espanhol mais importante. Né? Mas não é nenhum e nem outro, é um produto nosso, brasileiro. E tem um cult até para cortar o presunto quando ele está ali preso, está exposto ali no suporte, enfim, não é só chegar com a faca e cortar de qualquer jeito. Não, né? isso é um ritual e é uma profissão. Se chama o cortador de jamón na Espanha, aqui o de presunto, claro, e é uma profissão, precisa de um treino, porque dentro da pata nós temos 3 músculos. Músculo mais largo em cima, que é a massa contra a massa, né? A ponta, e cada músculo desse tem um sabor, tem um nível de gordura e tem uma intensidade. E ele tem que ser cortado super fino, pequenos pedaços para colocar na boca direto, e tem que entender a anatomia da pata para fazer o corte, para que nós possamos aproveitar ao máximo o sabor. E nós oferecemos isso, inclusive, né? Nós temos cortadores treinados, inclusive vem para Porto Alegre, São Paulo, vários lugares do Brasil, onde a gente envia quando vai a pata, quando alguém compra uma pata para fazer um evento, vai ao cortador, porque senão vai dar errado. Sim, vai ter o produto certo, mas com o serviço errado. Exato. O Edgar Escorteganha, que é enólogo, repito, da vinícola Luiz Argenta, e também mestre em charcutaria, um professor nessa área, entende tudo, é o proprietário da uma marca que a gente vai encontrar em vários supermercados aqui, o Zafari é um deles, Zafari tem. Né, que é a Granero. E aqui eu pergunto, já encaminhando para o fim, me dá uma sugestão de um vinho, um rótulo da Luiz Argenta para combinar com um presunto específico da Granero aí. Boa, aqui nós vamos quebrar um mito agora. Nós vamos quebrar o que as pessoas erram muito.
Olha só, muitas pessoas, muitos consumidores acabam harmonizando charcutaria, mas principalmente presunto cru, com vinho tinto. E é o maior erro que nós podemos cometer. Eu seria um desses, porque o maior eu ia erro. dizer que é uma carne com gordura e tal, É como mais nós intensa. é como nós comer comida japonesa, peixe cru com vinho tinto. É a mesma coisa que acontece. Sim. O que acontece? No vinho tinto, nós temos muito tanino. Rico em taninos o vinho tinto. E esse tanino do vinho tinto, ele reage na nossa boca com a proteína. Tanino, carga elétrica negativa. Proteína, carga elétrica positiva. Reagem, coagula e formam um coágulo que a gente não vai perceber, porque está mastigando ou comendo, mas dá uma sensação metálica, amarga na boca, desagradável. E nós vamos achar que o vinho não está ao máximo, nem que a proteína vai estar legal. E se gelar o vinho, piora tudo, porque anestesia a nossa boca e nós não sentimos mais nada. Sim. Então, para harmonizar com proteína, claro, carne cozida é uma proteína, mas o cozimento da carne degrada a proteína. Nós estamos falando de crua, curada. A melhor opção, número 1, espumante. Porque nós temos a borbulha e a acidez. A borbulha limpa a nossa boca, a acidez nos faz salivar, limpa para nós aproveitar a próximo garfado, a próxima mordida do presunto, né? Ou um vinho branco um pouco mais ácido, como é um Sauvignon Blanc. Mas aqui especificamente para presunto cru da Graneiro, eu indico o espumante da Luiz Argenta, 24 meses, método tradicional, 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir, porque ele tem uma bela estrutura e uma bela acidez junto com a borbulha para limpar o paladar e nós aproveitar ao máximo. Isso é fundamental, viu? Porque se nós... É uma coisa básica, se nós vamos comer salame, se nós vamos comer presunto cru, se nós vamos comer um sushi com vinho tinto, nós estamos estragando o prato e o vinho. Infelizmente. E pode comer tranquilo esse presunto da Graneiro, porque não vai encontrar ali nitrito nem nitrato, portanto vai fazer bem. Vai encontrar o limite mínimo do mínimo ou não vai encontrar. Ou não vai encontrar, ou seja, absolutamente seguro. Edgar, Obrigado. muito obrigado por esse bate-papo aí. Vocês vão encontrar também nas redes sociais o Edgar Escorteganha. É o enólogo da Luiz Argenta e também é mestre em charcutaria, como vocês viram aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem, nos acompanhem, nos sigam e teremos mais episódios legais como esse na sequência. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.